Tarde inscritos, boa segunda-feira a todos. Eu vou fazer a Teia do Aranha 88. Bons companheiros, uma aventura dele junto com o Trovejante. Aquele personagem criado pelo Tom DeFalco. Uma versão de Thor mais humana. A história é espetacular Homem-Aranha, pessoas como nós. Começando com o homem híbrido atacando o outro criminoso. O argumento é Tom DeFalco, desenhos Ron Lim. Arte final, esses daqui, ó. Ataca o cara numa boa, né? Sabendo que vai se safar. Os parceiros dele ficam com medo, mas ele diz que é calma, tudo bem. O outro fica, claro, bravo, né? Os homens vão embora com seus capangas, até que eles param para ver o jornal e vê que o Homem-Aranha ataca um cidadão indefeso. Demolidor se preocupa com seu colega. O Tocha Humana, mesmo sendo fã do Aranha, queima o jornal. O Rei do Crime e o Dr. Octopus gostam da ideia. E o Ciclope nunca foi muito com a cara do Homem-Aranha, então ele só diz que as coisas acontecem, mas que alertará os X-Men se caso ele mudar de lado. E claro, o Trovejante, que tal de Eric, né? Masterson acaba vendo o trabalho na notícia do Homem-Aranha, né? Fica preocupado. Seus colegas dizem que são votados já eram, porque que eles não usam máscaras, mostram sua identidade, né? Ele diz que cada um com suas razões, mas ele vai ajudar o Homem-Aranha de alguma forma. Usando o cajado se transforma no Trovejante e vai ajudar o Homem-Aranha. Enquanto o Homem-Aranha está tendo um sono, tendo pesadelos no caso, né? Com a morte do réu e do Doente Verde e a doença da Tia May, deixando ele profundamente abalado. Ele se apega à única coisa que ele tem, que é o Homem-Aranha. O Trovejante vai indo, ele vê um homem híbrido roubando o banco, né? Com os capangas, ele parece para dar uma força. Acaba sendo atacado pelas costas pelo homem híbrido, tentando afogar o Trovejante. O Homem-Aranha vê na hora os dois e tenta usar a massa, mas não dá efeito, né? O cara é água. O Aranha vê os dois, né? Já não pensa duas vezes, já vai atacar. Pega um cabo de alta tensão e já dá parte pro ataque, dando choque tanto no homem híbrido e pegando o Trovejante também. O cara ainda quer achar o homem híbrido, né? Um criminoso. O Trovejante fica fulo da vida, como ele faz isso com ele. Quando o cara se afastar, então o Homem-Aranha ok, né? Eles acabam conversando, ele diz que veio para ajudar. Só que o Homem-Aranha explica, olha, convida até para comer uma pizza, né? Ele tem o dinheiro, ele acha uma graninha e vão comer a pizza, né? Enquanto o Homem Híbrido fica furioso pelos heróis terem atrapalhado seu lance. Os capangas tentam animar ele, mas ele não quer saber. Ele quer pegar os dois para manter a sua reputação. O Homem-Aranha diz que desconfia, que ele não confia tanto assim nele, não tem aquela confiança. Analisa demais a situação e não consegue muitas vezes resolver. Mas o Trojan diz que ele é muito confiante, diz que as aparências enganam, mesmo com pessoas como eles, né? Como vigilantes. O cara do bar fica preocupado, né? Até que o homem bebedor começa a usar os hidrantes filtrando água, causando tumulto e chamando a atenção dos heróis. O Homem-Aranha e o Trovejante aparecem para um segundo round. O Trovejante já ataca o Homem híbrido. O Homem-Aranha também tenta pegar o cabo, mas não dá certo. Se desviando do ataque. O Homem-Aranha tenta atacar, mas não tem jeito, né? O cara vira água, mesmo a massa não passa. Ele vira um dragão aquático espirrando água nos dois. O Trovejante chama para a briga, né? Tenta atacá-lo, mas é só um descuido. O Homem híbrido acerta um golpe no Trovejante. O Homem-Aranha disse que eu te avisei. Até que ele vê seus capangas negociando com o mafioso, né? Que ele usa esse limpador para
cuidar do homem híbrido, acaba sendo atacado. O Trovejante tem uma ideia com o Homem-Aranha. O Homem-Aranha fica meio desconfiado, mas ele diz que tenha fé, confia em mim. E deixa o homem híbrido engolir em água. Ele invoca o martelo encantado. Acaba dissolvendo o homem híbrido e o coloca dentro do tanque do limpador de rua. E assim, fim da história, né? Ele mostra uma fé que o Homem-Aranha pode ter. Uma história rápida da Gata Negra. O nome é Distrações Fatais. Ela vai visitar o Flash Thompson no hospital. O argumento é do Kevin Gretsch, desenhos do Nelson Ortega e arte final do Heavy Candelário, Sander Rosa. Ela está com medo, assustada. Porque o Flash foi espancado pelo Lápide e ela se culpa por isso, né? Ele não ser um herói. Ela vê no hospital, ele tá meio tonto, né? Ela até pede ele em casamento, mas ele fica meio balançado. Então depois ela vai encontrar ele, para ele sair do hospital. E saindo ela vai atrás, se troca rapidamente, encontra, mas ele quer dar um fim no namoro. Diz que só era um fã dela, que gostava dela só porque ela é ligada ao Homem-Aranha. Só que ela não podia imaginar que ele sabia que ela era Gata Negra. Os dois discutem um pouco. Ele fica meio zonzo. Ela o coloca de volta no sofá, se beijam e acabam se despedindo. E assim termina o namoro entre os dois, né? Sabe pra onde é? Fim da história. A terceira história que é outra do Homem-Aranha, agora com objetos estrangeiros. Argumento do Steven Grant e arte do Sal Buscema. Ele entra num galpão, vê dois corpos pendurados, né, e amarrados. Não vai tirar fotos pro Clarim. Aparece o estrangeiro lidando com os agentes que o traíram. Aparece seus ex-parceiros, o Pulso, o Silêncio e o Veloz. Agentes subtreinados com ele e já parte para cima para derrotá-los. Eles estão mais treinados, com mais força. O estrangeiro até consegue ter uma vantagem. O Homem-Aranha vê a briga rolando e acaba se metendo no meio. Ele tira a máscara e vê que é o estrangeiro. Acaba lutando contra eles. Rapidamente os justos derrotaram. O estrangeiro só aperta o botão de autodestruição. Mata, incinerando um dos agentes. Só que ele vai embora, começa a perseguir o Homem-Aranha. O Veloz, o único que sobreviveu, vai reclamar com o chefe, mas acaba sendo executado pelo Mina Mortal, que vai cuidar disso pessoalmente. Já no Clarim Diário, Peter Parker falando com o Robinson, e aparece o Jameson, né, todo feliz. A mulher dele mal vê, diz que tá tudo bem, né, que fez um novo Clarim sem a foto do Homem-Aranha. Ela contrata um advogado e já pede a separação, deixando o Jameson assustado. O Robinson pergunta onde estão as fotos. O Peter vai começar a ouvir a voz do estrangeiro. Ele aparece conversando com a Glory, pedindo se o Homem-Aranha pode aparecer. O Aranha aparece já o acertando. O leva quebrando a vidraça do Clarim, já lá para longe. E promete que vai se entregar se o ajudar. Só que ele acaba sendo atacado pelo Mina Mortal. Homem-Aranha, que não é bobo nem nada, já tira o disfarce, achando que dá para encarar. Mas quando ele vê o tamanho do armário, ele tenta dar uma de deixar pra lá, mas o cara já aparece, né? Vai enfrentar. E com o arremesso de beisebol já estraçar uma árvore. E o Homem-Aranha, com a sua agilidade, consegue desviar rapidamente. Uma propagandazinha do Instituto Universal Brasileiro. E já voltamos pra ação. Ele desvia do ataque rapidamente. O estrangeiro se recupera. Ambos conseguem fugir do ataque momentaneamente. Mira Mortal diz que falhou na missão, mas vai preparar o próximo passo. Eles querem destruir o satélite do estrangeiro, que é a fonte de poder. Que essa figura misteriosa aqui, o chefão. Que tomou a organização do estrangeiro. Diz que o Homem-Aranha vai se entregar, claro. O Homem-Aranha é obrigado a confiar nele. O Jameson fica com aquela inveja do Homem-Aranha, que diz que não tem que assumir responsabilidades por ser um herói.
mulher até tenta conversar com ele, a Marla, que ela diz que o jornal é mais importante do que ela, ele diz que não. Vai discutindo. Homem-Aranha com o estrangeiro lutando. Eles veem que o satélite dele foi explodido. Diz que a polícia estrangeira diz que não. Aparece o Mira Mortal com Warzone e o Cicatriz, outros agentes, outros super espiões. O Homem-Aranha já tenta lutar com o Mira Mortal, acaba sendo pulverizado, levando um abraço de urso, enquanto o estrangeiro tem que enfrentar o Cicatriz. Sendo ferido momentaneamente, o Homem-Aranha consegue dar uma cabeçada e fazer o Mira Mortal ficar confuso. O estrangeiro consegue acertar o Cicatriz, o Homem-Aranha derrota o Warzone, como desviando. Quando o Cicatriz tenta atacar o estrangeiro de novo, acaba tendo as garras presas e levando os golpes no abdômen. Só está destruído, deixando o estrangeiro nem sabe, triste, feliz. Ele diz que tem uma bomba, o Homem-Aranha fica puto, né? Mas ele acaba evitando que o satélite exploda, tendo um evento nuclear. Ele consegue tirar ainda o objeto, o controle e resolvido. Então o estrangeiro corre, deve se entregar para despistar o Homem-Aranha. O Homem-Aranha, claro, vê que ele cumpriu a palavra, então vai embora. A Mara conversa com o Jameson, achando que convenceu, só que aparece a Betty Brant, falando que tem um furo importante, e o Jameson deixa a Marla sozinha. Enfim da história. Para ele é mais importante o jornal do que a mulher. E a última história é o treinamento do filho do Kraven, o Gregor. Levado para uma floresta, o nome da história é Rito de Passagem, é arte do argumento do Robert Mackey e desenhos do Ron Randall, arte final do Bob Lode. Ele é levado jogado nessa floresta, onde ele vai terminar seu treinamento. Ele é visto por um tal de caçador sinistro, diz que era uma lenda, um caçador que era temido pelos deuses. Diz que não está com medo, ou coloca encurralado com medo das aranhas, como o pai dele tinha. Ele sai correndo, mas tem uma coragem, fala que é filho do Kraven, não vai render. Então ele pega um pedaço de madeira afiado, furtivamente com uma pantera já o aproxima para atacar. Então ele, claro, ele tem seu ataque já pulverizado. Caçador sinistro, esse seu treinamento acabou, que ele treina a partir daqui. E mostra sua identidade, que é o Kraven, caçador, né? E pai e filho se encontram. E, claro, diz que fez seu filho passará um dia. E fim da história. E nas próximas edições do Homem-Aranha, já entramos na saga do clone. Mesmo incompleta, eu vou mostrando. Aqui foi um erro da Abril. Eles deviam ter falado que o começo seria a Teia do Aranha 89, não Homem-Aranha 65, seria a continuação. Que as duas edições se intercalariam, né? Depois, claro, mudaria o formato também. Se você acompanhou até aqui, comentem, compartilhem, ajudem o Quadrinhos Irados a crescer. Primeiro de 97, ó, propagandinha do Shazam. Agradeço novos inscritos. Estamos juntos. Mais um quadrinho irado no Quadrinhos Irados. E até a próxima.